Olá, meus amigos, meus irmãos. Eu gostaria de deixar-lhes uma breve reflexão na palavra do Senhor. Na verdade, hoje vou começar uma série de breves reflexões em dois livros das Escrituras, no Evangelho de João e no livro de Salmos, que são os dois livros em que eu estou neste momento fazendo uma série de exposições na minha congregação, na Congregação Batista Reformada em Belém. Então, usando esse material aí, esses estudos que estão sendo produzidos, eu quero semanalmente trazer aos irmãos uma reflexão na palavra de Deus, aplicando a vida dos irmãos, com oração para que eles sejam grandemente edificantes nas suas vidas, nos seus corações. Hoje eu quero meditar um pouco com vocês no Evangelho de João, no capítulo 9, irmãos. Esse Evangelho ele é tão precioso porque ele nos fala sobre a cura de um homem cego de nascença, a milagrosa cura extraordinária por parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus usou um processo ali para isso, né? E curou milagrosamente aquele homem, e isso trouxe uma surpresa muito grande pelos conhecidos dele. E diz a palavra de Deus no capítulo 9, versículo 11, versículo 12, que diz: onde está ele? As pessoas queriam saber onde estava esse homem que tinha curado, e eles levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. Aquelas pessoas que estavam ali surpreendidas realmente com o que tinha acontecido com este homem cego de nascença, né, que agora estava enxergando. Nesse processo, irmãos, de julgamento, digamos assim, daquele caso, de avaliação do caso, aquelas pessoas que foram levadas, a quem esse homem foi levado, não era quaisquer pessoas assim do povo, mas eram pessoas, autoridades e homens religiosos que poderiam então julgar aquele caso. Esses homens, porém, desde o início, eles se mantêm contrários à verdade, não aceitam a verdade de maneira nenhuma. Tanto que o Senhor Jesus Cristo vai encerrar esse capítulo lá no versículo 39, dizendo: eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis vemos, por isso o vosso pecado permanece. Ou seja, vejam só que o Senhor Jesus Cristo diz que, na verdade, aqueles homens, eles eram cegos voluntários, podemos dizer assim, né? Eles diziam que enxergavam, né? Diziam que viam, mas não viam. Eles, na verdade, esse dizer que viam estava baseado nas suas próprias suposições. O tempo todo eles vão fazer isso. O ex-cego, ele vai apresentar a verdade clara, né, do que tinha acontecido com ele, um fato inegável, fato, aconteceu. Então, lá no versículo 11, ele diz: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me com os olhos, ele disse: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Lá no versículo, quando perguntam para ele: quem tu dizes dele? No versículo 17, tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Então ele vai dizendo todos os fatos, tudo ali que estava óbvio, né? Eles não querem aceitar, eles chamam os pais dele, e tem uma ameaça ali que quem confessar que Jesus é o Cristo será expulso da sinagoga, não é? E os pais ali, humildes, não conseguem resistir àquela pressão, dizem: não, ele agora vê, não sabemos, mas como vê agora, não sabemos. Ele sim, ele é cego desde nascença, versículo 21, mas não sabemos que ele tenha aberto os olhos, não sabemos, tem idade. Pergunta eles, ficam com medo de ser expulso da sinagoga, significaria ali ficar na periferia da sociedade, traria muitos problemas para eles, que já eram pessoas humildes, né? Já eram pessoas pobres. Mas aqueles homens então não querem enxergar, irmãos, não querem ver, eles ficam firmes ali na sua incredulidade, até que finalmente eles expulsam o ex-cego, que resiste, esse vê mesmo, está enxergando, está sendo cada vez mais curado da sua cegueira. E na verdade, quando ele é expulso da sinagoga finalmente, né, no versículo 35, Jesus o recebe e pergunta a ele: crês tu
no Filho de Deus? Ele respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou, né? Então ele foi ouvindo a palavra, ele foi recebendo a palavra, e quando ele finalmente tem esse encontro com o Senhor Jesus Cristo, que Jesus esclarece melhor todas as coisas, ele então crê em Jesus. Ele está enxergando, por quê? Porque em vez de ele se segurar ali na sua própria posição, nas suas próprias ideias, como estavam fazendo aqueles líderes religiosos, ele vai ouvindo a palavra de Deus, então ele vai enxergando. Claro que tudo aquilo ali é uma obra da graça, está acontecendo no coração dele, mas essa grande diferença entre o homem que vê e o homem que diz que vê. O que diz que vê, como esses fariseus e como esses religiosos, na verdade, estão confiando nas suas opiniões, nas suas ideias, nas suas próprias suposições, e se acham grandes iluminados, homens que enxergam, mas na verdade são cegos. Os que veem verdadeiramente são aqueles que, deixando as suas próprias suposições, deixando suas próprias ideias, abrem seu entendimento, seu coração. Claro, tudo isso é uma obra da graça, repito, mas eles estão ali recebendo a palavra de Deus, então eles passam a enxergar a verdade do Evangelho, a verdade de Deus. Sofrem por isso, são muitas vezes expulsos das sinagogas, né, deste mundo, mas o que importa? Ora, eles estão vendo, eles não podem ser enganados mais, eles não podem continuar nas trevas por causa de um sistema religioso ou político, o que for, que os quer manter nas trevas, na ignorância. Eles não podem mais deixar de enxergar. Por mais que eles sejam pressionados, eles continuam firmes e eles sofrem as consequências, mas eles não perdem nada, porque eles têm tudo, porque eles têm já a verdade, eles têm o conhecimento, eles têm o Senhor Jesus Cristo, eles têm Cristo Jesus, é isso que importa. Por isso que Paulo vai dizer que tinha sido cego, né, no passado, um fariseu, mas que agora enxergava. Ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu já tenho tudo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Como os apóstolos disseram àqueles homens, nós não podemos deixar de falar, não é? Como, por exemplo, está aqui em Atos, no capítulo 5, Pedro, no versículo 29, diz: mais importa obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, o qual vós mataste, suspendendo no madeiro. E ele diz, versículo 32, nós somos testemunhos acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedeceram. E ouvindo eles isto, enfureciam, se enfureciam e deliberaram matá-los. Eles não podiam negar o óbvio, eles sabiam a verdade, por mais que a pressão fosse grande. Irmãos, quem enxerga, enxerga. Quem enxerga sabe o valor que há em Cristo Jesus e não se deixa levar pelas mentiras, porque sabe que as mentiras, na verdade, são mentiras. Não oferece nada realmente útil. Quem enxerga Jesus não abandona Jesus, já enxerga de fato. Eu queria lhe perguntar, você já enxerga assim? Você já enxergou Jesus como seu único Salvador dos seus pecados, das suas iniquidades? Você já creu nele e já enxerga assim, dessa maneira, e sabe que ele é mais importante que tudo, que ele é o seu Senhor, que ele é o seu Salvador? Ou você está negando a ele? Você está resistindo a ele, achando que enxerga, mas sendo que na verdade você não quer enxergar? Avalie isso, pense nisso. Eu oro para que todos que estão me ouvindo agora possam realmente enxergar, possam realmente ver como este ex-cego que foi curado não somente fisicamente, mas também espiritualmente, podia enxergar. Que assim seja com todos nós, que assim seja com você, meu querido ouvinte. Creia em Jesus. Jesus é a luz do mundo, receba a luz do mundo, olhando para Cristo e crendo nele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine.